Assim diz o texto, verso 1: Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. Chamar-te-ão por um nome novo que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela, e a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a terra se casará. Porque como a jovem se casa com uma virgem, como o jovem se casa com uma virgem, assim teus filhos se casarão contigo. Como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Amém? Glória a Deus. Podem vos assentar, amados irmãos. O livro do profeta Isaías é um livro maravilhoso, é um livro extraordinário. É um livro onde nós encontramos nela grandes palavras da parte de Deus, palavras estas, profecias estas, que durou séculos e séculos, gerações e gerações para acontecer. O profeta Isaías profetizou durante o reinado de alguns reis, como Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Isaías era filho de Amós, Amós que era filho de Joás, Joás que era rei de Judá. Sabendo disso, o profeta não era qualquer uma pessoa. O profeta Isaías não era qualquer homem. O profeta, no sangue, nas veias do profeta Isaías, corria-se o sangue real, o sangue de um rei. E quando nós vemos isto, o chamado de Deus para um homem que tinha uma linhagem real, logo quebra-se o mito de que Deus só escolhe um fracassado, de que Deus só escolhe o pequeno, o pobre, aquele que é rejeitado. Muitas das vezes ao longo da nossa conversão nós ouvimos isso, e aí nós criamos esta ideia de que Deus só usa pessoas assim, de que Deus está preso aos pequenos, aos desprezados pela sociedade, que Deus está preso com seus olhos apenas naqueles que são fracos. Sim, Deus usa-os, mas isso não limita a ação de Deus. Deus, Ele escolhe quem Ele quer escolher. Deus, Ele age na vida de quem Ele quer agir. Se Deus quiser, Ele pode escolher o presidente para usar. Se Deus quiser, Ele pode escolher o príncipe para usar na terra. Pessoas menos provável, talvez, até pelos cristãos, onde Deus pega e confunde, onde Deus pega e usa, exatamente demonstrando que quem pega para usar é Ele, que quem escolhe para ser usado é Ele quem escolhe. Não é o homem que auto se denomina o escolhido de Deus. É Deus quem diz: eu quero este para o meu projeto, eu quero este para concluir a minha vontade, ou para estabelecer algo da minha vontade sobre a terra. Então é Deus quem escolhe, é Deus quem usa. E Deus, Ele escolheu este homem, Isaías, para usar na terra. Deus usou Isaías
com fatos que só aconteceria muitas e muitas gerações depois. Isaías foi o que mais profetizou acerca de Cristo, foi o que mais trouxe profecia acerca do Messias vindouro. Sendo assim, foi o mais que trouxe esperança para o povo desesperançoso. Foi o homem que Deus usou para trazer revelações, onde fugia da lógica humana naquele tempo. Revelações esta que passaria muito tempo, e nós hoje presenciamos muitas destas revelações, e existe ainda outras que estamos aguardando como aquele povo aguardou. Grandes profecias de Isaías são profecias que está falando da segunda volta de Cristo. Falando da volta ou da chegada do Messias, e tem também mencionando sobre a segunda volta, onde será o dia glorioso, onde será o dia que o povo será um povo só, onde o povo não mais chorará, onde o povo terá paz perpetuamente, onde o povo terá esperança e vida eterna. Esse homem profetizou para muitas nações. E a nação que esse homem, o profeta Isaías, profetizou, foi para uma nação que havia esquecido do grande amor de Deus por eles. O povo de Judá, a qual as mensagens do profeta Isaías foi direcionado. Esse povo esquecera, esse povo abandonara o grande e poderoso amor de Deus pela vida deles. Um povo que virou as costas para Deus. Um povo que rejeitou. Antes entendia, mas agora rejeitou a vontade de Deus. E vivia as suas vidas dissolutas. E vivia as suas vidas de acordo aos seus próprios prazeres. Aqueles que cultuavam eram mascarados. Aqueles que levavam ofertas diante de Deus eram ofertas impuras, eram ofertas que cheiravam mal as narinas de Deus. Eram povos que, quando levantavam as mãos, o Senhor fechava os olhos, o Senhor virava as costas, porque a mão deste povo era uma mão ímpia, era uma mão suja, era uma mão pecaminosa. E, meu irmão, a Deus ninguém se engana. Se as nossas mãos estão sujas, estão em pecado, não adianta estendê-la ao altar do Senhor. Precisamos antes voltar, precisamos antes nos converter, precisamos antes nos arrepender, para que o nosso louvor chegue ao teu trono da glória. Glória a Deus. A nação de Judá, ela tornou-se uma nação pecaminosa, uma nação cheia de iniquidade, pessoas que poderia dizer-se pessoas malignas, perversas, pessoas corruptas, que abandonaram o Senhor e voltaram para trás e voltaram a fazer os seus costumes antroras. Mas quando nós olhamos tudo isso, queridos irmãos, apesar de tudo isso, Deus, Ele usa o profeta Isaías para trazer sim uma palavra de juízo para aquele povo, mas também para trazer uma palavra de esperança, para trazer uma palavra de restauração, de renovo. O que Deus tinha para aquele povo, o que Deus desejava para aquele povo, apesar da sua má conduta, do seu má comportamentos, Deus tinha uma restauração para aquele povo. Deus tinha momentos de alegria para aquele povo. Deus tinha momentos de esperança, onde aquele povo pudesse cantar verdadeiramente, sorrir e se alegrar no Senhor. Os pensamentos de Deus sempre são pensamentos de bem, sempre são pensamentos de paz. Os pensamentos de Deus não são pensamentos de mal, não são pensamentos perversos. Deus sempre pensa algo positivo ao meu e ao teu respeito.
Tudo que Deus quer de mim e de você é que tenhamos uma vida agradável, que o louve, que o exalte, e que nós possamos cantar alegremente e verdadeiramente louvores de gratidão ao seu nome. Aleluia, Jesus. O povo estava em pecado, o povo estava vivendo a sua vida sem esperança, mas o projeto de Deus para aquela vida, para aquele povo, era de trazer novamente a esperança para aquele povo, de trazer alegria para aquele povo. Louvado é o nome de Jesus. Amados irmãos, coloquei como título para a nossa ministração desta noite: Jesus Cristo, a única esperança. Não existe outra esperança. Só Jesus é a única esperança. Se a nação brasileira pudesse compreender, se as nações de todo o mundo pudessem entender que Jesus Cristo, que em Jesus Cristo está a única esperança para as suas vidas, as nações abraçariam a Cristo. As nações amariam a Cristo. As nações não desprezariam o Evangelho de Cristo. As nações não desprezariam a mensagem da cruz de Cristo, porque entenderiam elas que em Jesus está a única esperança para as suas vidas. Louvado é o nome do Senhor. E quantos rejeitam, e quantos viram as costas, e quantos estão longe, enquanto Jesus Cristo, a única esperança, ainda está no nosso meio, por causa da igreja. Jesus ainda está na terra. Ainda há esperança para o mundo. Ainda há esperança para o perdido. Mas só que muitos ainda não entendem isso. Muitos ainda não tiraram a venda dos olhos. E eu vou agora para dentro, para o nosso meio. Muitos cristãos também estão perdendo este real valor, este entendimento de que só em Cristo está a única esperança para a sua vida. Muitos irmãos vivem as suas vidas achando que uma vez que levantou as suas mãos para Cristo, agora já está bom demais, podem viver de qualquer forma, podem viver de qualquer maneira, e não é bem assim. Enquanto Cristo está, precisamos estar com Cristo, precisamos abraçar a Cristo, precisamos dar valor à presença de Cristo, precisamos observar e ver que Cristo está presente na igreja, então dá o real valor a esta presença maravilhosa de Jesus. Porque muitos, queridos, que estão dentro da igreja, ficarão quando Cristo subir com o seu povo escolhido. Estarão dentro da igreja, porque amaram provavelmente mais o templo do que o próprio Cristo. Amaram mais as coisas no templo do que o dono do templo, do que o Cristo Redentor, o Cristo poderoso. Aleluia. Então muitos que estão na igreja permanecerão, porque o que vale é amar a Cristo acima de todas as coisas. Aleluia. Sem Jesus, sem esperança para viver. Na verdade, sem Jesus não há vida, porque em Jesus Cristo está a única vida. Em toda a história de Deus com o seu povo, sempre o amor de Deus esteve presente. Em todas as atitudes de Deus para com o seu povo, e eu peço que você dobre a sua atenção nesse momento para isso. Em todas as atitudes de Deus para com o seu povo, o amor dele esteve presente. Em nenhum momento que Deus tiver uma atitude, uma certa atitude para com o seu povo, o amor esteve ausente. Não, sempre o amor de Deus esteve presente no meio do seu povo, no meio das nações, da nação que é o seu povo, a nação de Israel, a nação de Judá, em todo o seu povo. Quando Deus ele criou o homem, criou a mulher,
O amor estava presente nessa criação. O amor estava presente enquanto ele criava. Quando Deus chamou o homem, o amor estava presente enquanto ele chamava. Lembra de Abraão? Quando Deus chamar Abraão, a própria expressão do amor estava ali presente, chamando um homem, para deste homem formar uma grande nação. Todas as atitudes de Deus até o dia atual, até o dia presente, chamado hoje, a ação, o amor de Deus é liberado, o amor de Deus é manifesto nas nossas vidas. Louvado é o nome dele. Então é impossível Deus tomar qualquer atitude e o amor não estiver presente. Todas as atitudes de Deus, lembre-se, todas as atitudes de Deus, o amor vai estar presente, agindo através da sua vontade. Por que isso? Porque Deus, ele é o próprio amor. O amor é a própria essência de Deus. Ele é amor. Então, não tem como ele se desligar da sua própria essência, do que ele é. Quando ele age, até quando Deus age com justiça, o amor está sendo manifesto através da justiça dele. Quando ele age em justiça a favor de alguém, o amor está sendo expresso. Louvado é o nome de Deus para sempre. Quando Deus, ele olhou para mim, ele olhou para você e te chamou, foi por amor que ele te chamou. Foi por amor que ele te escolheu. Foi por amor que ele nos escolheu. Quando ele permite uma provação que venha a nós, quando passamos por certas provações, é o próprio amor de Deus permitindo que passemos por essas tribulações, passando por dificuldades. É o próprio amor de Deus sendo manifesto. Louvado é o nome do Senhor. Talvez você até se pergunta dizendo: será que Deus me ama? Será que o amor de Deus está sobre a minha vida? Quem sabe você tem dito isso durante esse dia chamado hoje. Quem sabe você disse isso durante essa semana, olhando para os céus, olhando para Deus e dizendo: Deus, será possível? Será mesmo que o teu amor está sobre a minha vida? Será que o Senhor me ama? Porque a situação em que eu me encontro é uma situação onde parece que o teu amor está distante de mim. Parece que o teu amor não está comigo. Parece que o Senhor não me ama tanto assim, porque são tantas dificuldades, são tantas tribulações, são tantas dores, e tento encontrar motivos para sorrir, Senhor, mas as dores, as dificuldades são grandes. Deus, será que tu me amas? E Deus manda te dizer nessa noite: sim, eu te amo. Eu te amo. E que nesta noite, através do poder do Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer com que você saia daqui com esta esperança que quem sabe já está por um triz, porque as situações são tão repetitivas e você não vê algo, uma demonstração presente, atual, agora, do amor extraordinário de Deus. Mas eu quero te dizer que tudo que vem da parte de Deus para mim e para você é a expressão do amor dele para conosco. Quando Ele nos chamou porque nos amou, porque nos ama. E tudo que acontece nas nossas vidas acontece debaixo deste amor poderoso de Deus. É o amor de Deus sendo expresso. Está doendo? É o amor de Deus acontecendo na tua vida. Está difícil? É a expressão do amor de Deus sobre você, te trazendo a memória de que Ele está presente contigo e que o amor te envolve. O amor de Deus. Aleluia, Jesus. É o amor de Deus. O capítulo 62 apresenta uma mensagem de esperança, de restauração para o povo de Deus. É o que vemos, é o que observamos
Quando você for ler, quando você for meditar e entrar no contexto deste texto, você vai observar que as mensagens de Deus dirigidas através do seu profeta, através do homem de Deus, Isaías, trazendo uma palavra de esperança para um povo que não tinha mais esperança, trazendo uma palavra de restauração para um povo que agora se encontrava, sabe, meio que destruído, afundado no mar de esquecimento. Na visão deles, eles achavam que Deus não amava mais. Na visão deles, na lógica em que eles se encontravam, eles achavam que já estava tudo perdido. Mas enquanto eles pensavam assim, porque os inimigos riam da cara dele, os inimigos olhavam e debochavam, e eles não tinham mais esperança. Mas enquanto eles pensavam assim, Deus do alto céu já estava projetando algo novo para a vida daquele povo. Deus já estava pensando em algo maravilhoso para eles. Deus estava projetando algo esperançoso para aquele povo que vivia já sem esperança. O amor de Deus vai muito mais além, queridos. O amor de Deus alcança os desobedientes. O amor de Deus alcança aqueles que viram as costas. O amor de Deus alcança aqueles que desistem muitas das vezes do caminho. O amor de Deus vai e encontra e resgata novamente, porque nada é impossível para o grande e poderoso amor de Deus. O povo estava nessa situação de miséria, porque eles viraram as costas para o Senhor, abandonaram a mensagem do Senhor, o amor do Senhor, eles rejeitaram, mas com tudo isso Deus ainda os amava. Contudo, ainda os pensamentos de Deus para eles eram pensamentos de paz, eram pensamentos de restauração para aquele povo. Louvado é o nome do Senhor. E nessa mensagem, o profeta Isaías, ele destaca o papel fundamental que aquele povo exercia sem saber. Aquele povo exercia um papel dentro do projeto de Deus, e eles não sabiam que estava dentro do projeto de Deus. Tem coisa que a gente não entende agora, querido. Tem coisas que vai acontecendo que fogem da lógica. Tem coisas que vai acontecendo que nós olhamos para todo o cenário e parece que agora nós estamos muito longe do propósito de Deus. Mas deixa eu te dizer, uma vez que Deus te pegou, uma vez que Deus te escolheu, Ele te abraçou, Ele tomou você pelas mãos dEle, aleluia, Jesus. E quando Ele quer, aleluia, Ele permite certas situações, Ele permite certos movimentos, certos acontecimentos, que muitas das vezes parece que a pessoa está distante, que muitas das vezes parece que a pessoa está longe, mas não, está dentro do círculo do Senhor, está dentro do cercado do Senhor, está dentro da chama que o Senhor já rodeou pela sua presença. Ele está ali guardado, protegido pela mão do Senhor. E ele não vai entendendo o processo, e ele não vai entendendo o agir de Deus, e Deus está fazendo com que esta situação, exatamente essa situação, esteja dentro do seu projeto, dentro do seu trabalhar. Judá não entendia isso, mas Judá estava exercendo o papel fundamental para que a promessa que Deus tinha para eles pudesse acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa: para que a promessa de Deus realize na tua vida, você precisa fazer parte do processo. Você precisa fazer parte. Essa situação é exatamente o que Deus permitiu acontecer para que aquilo que Ele tem para realizar sobre a tua vida aconteça. Então Deus vai trabalhando, e nesse trabalhar nós não entendemos muitas coisas, nós não entendemos, aleluia, algumas ações da parte de Deus. Então esse povo, mesmo sem entender,
eles estavam cumprindo com um papel importantíssimo para o cumprimento da promessa de Deus. O que é que nós estamos pregando hoje, queridos? O que é que nós estamos falando aqui hoje? De um Deus amoroso, de um Deus poderoso. E aonde está o povo nessa história? Um povo que estava lá rebelde, um povo que estava lá cativo provavelmente, um povo que estava distante, aleluia Jesus, mas o amor de Deus estava projetando algo maravilhoso para a vida deles. Como é que está a sua história? Como é que está a sua vida? Como você vê diante do espelho todo o seu cenário? Não te preocupes, o agir de Deus é real em meio a toda essa situação. O agir de Deus, a ação de Deus é real em todo este labor, em toda essa situação, que talvez ter para vir para o culto tenha sido difícil para você, porque você tem olhado para a situação e provavelmente tem dito, não tem um motivo, Senhor, para me alegrar, mas eu vou, Senhor, para a tua casa. Eu não tenho nenhum motivo, Senhor, porque o cenário em que eu estou é um cenário meio turbulento, Senhor, mas eu vou para a tua casa porque eu sei que o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas. Isso é confiança, amados. Isso é acreditar no poder extraordinário de Deus. Meu Pai do céu, a hora já foi, nem comecei. Então existem algumas coisas que eu e você, nós não entendemos agora. Lembre-se, existem outras que nós não entenderemos jamais. Existem algumas coisas que competem somente a Deus saber. Existem algumas coisas que competem apenas a Deus ter o entendimento. Mas afinal, Deus ele não nos pede para entender, Ele pede para aceitar. Não é seu papel entender o projeto de Deus sobre a sua vida. Não precisa você procurar, quem sabe você está aí com a cabeça doendo, tentando entender, tentando saber o porquê disso, o porquê daquilo. Não precisa gastar tempo com isso. Não precisa se preocupar em entender a vontade de Deus sobre a tua vida. Está acontecendo isso? Não procure entender. Tem coisas que Deus vai revelar para você, mas tem coisas que Deus não vai revelar para você. E Ele não pede para que entendamos, mas Ele pede para que nós aceitemos. Para que nós aceitemos a sua vontade e nós procuremos viver ela intensamente. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que você entenda que aquilo que Deus já preparou para nós não depende do nosso entendimento acerca da vontade de Deus. Depende do quanto nós aceitamos a vontade de Deus. Depende do quanto nós abraçamos a vontade de Deus. Não é preciso entender, é preciso aceitar a vontade de Deus sobre as nossas vidas. É preciso aceitar certas situações que vêm diante de nós ou contra nós no meio desta caminhada. Aceitar e sabendo que Deus é o Deus que zela, que cuida e que guarda as nossas vidas mediante a situação. Então, por esse motivo, talvez você não está entendendo agora, meu amado irmão. Mas não fique preocupado com isso. Não fique preocupado com isso. Se preocupe antes em viver a vontade de Deus sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Porque, amados irmãos, só vai estar com Deus nos céus aquele que vive com Deus na terra. Eu vou repetir isso. Só vai estar com Deus nos céus aquele que anda e está com Deus aqui na terra. Tem pessoas que estão longe de Deus aqui na terra, mas querem estar abraçados com Deus no céu. Sinto muito te dizer, se você não fazer amizade com Deus aqui, não terá amizade com Deus lá. O que nós precisamos é agir aqui, aleluia, porque muitos amados irmãos querem andar com Jesus na rua de ouro. Quem é que não quer? Quem é que não quer segurar nas mãos de Jesus e andar pelas ruas de ouro? Mas eu sinto muito te dizer que só vai andar nas ruas de ouro com Jesus aqueles que andarem nas ruas de terras aqui com Jesus.
Para andar nas ruas de ouro lá, precisa andar primeiro na rua de terra aqui. Precisa andar abraçado com Jesus aqui, de mãos dadas com Jesus aqui. Aleluia, Jesus, louvado é o nome dele para sempre. Se eu não tiver um relacionamento com o Cristo aqui, não serei íntimo de Deus lá nos céus. Não haverá intimidade nos céus. E eu quero te dizer algo: no céu só vai entrar os íntimos. No céu só vai entrar quem tem intimidade com Deus. Lá não vai ter nenhum estranho. Lá não vai ter nenhum um medroso. Lá não vai ter nenhum pessoas tímidas que ficam recanteadas. Não, vai estar tudo grudadinho com Jesus, cheio de intimidade com Ele. Cheio de intimidade com Ele. Como é que está a sua vida com Jesus aqui, meu irmão? Ou você pensa que você tem muito tempo ainda para isso? Quero te dizer que se você for esperto, você tem que fazer isso agora. Não deixa para o final do culto, não. Faça isso agora. Seja íntimo de Jesus. Abrace a presença dEle, porque só vai estar lá quem estiver aqui com Ele. É a realidade, meu amado irmão. É a realidade. E por que será que eu estou dizendo isso nessa noite? É porque não basta só levantar as nossas mãos. Todos que estão aqui, pelo que eu vejo, já levantou a mão um dia dizendo: Cristo, eu te aceito. Deixa eu te dizer, não basta só levantar as mãos um dia. É preciso ter uma caminhada com Jesus. É preciso caminhar com Jesus. Enquanto aqui vivermos, andarmos de braços dados com Jesus. Eu não sei qual é o caminho que você tem tomado durante os dias, eu não sei quais são os becos que você tem entrado, mas você precisa andar de braços dados com Jesus. Você precisa andar de mãos dadas com Jesus. Você precisa conversar o tempo todo com Jesus. Você precisa compartilhar do seu dia a dia com Jesus. Você precisa parar e dizer: Jesus, meu dia foi assim, Jesus. Muitos têm intimidade com todos, mas não tem com Jesus. Conversa com todos, mas não conversa com Jesus. Mas querem ter momentos íntimos com Ele lá, não vai ter, queridos. Precisa passar primeiro por aqui. Você precisa andar com Ele aqui, aleluia. Os céus não é lugar dos chamados. Os céus é lugar dos escolhidos. E quem são esses escolhidos? Aqueles que andam com Jesus. Aqueles que pegaram a sua cruz e começaram a seguir Jesus. Sem ficar perguntando para Jesus qual é o caminho, sem ficar perguntando a Jesus para onde ele está indo, sem perguntar a Jesus porque está frio ou porque está calor, mas caminhar com Jesus, andar com Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Porque, amados, andar com Jesus, porque Ele se comprometeu, foi Ele que se comprometeu. Essa foi a palavra dele, o comprometimento dele, que Ele estaria conosco todos os dias. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Porque estaria conosco? Exatamente para que aonde formos, ali também Ele possa estar conosco, e aonde Ele quiser ir, nós pudéssemos acompanhá-lo. Todos os dias Deus está conosco. Todos os dias Deus tem sondado o teu coração. Todos os dias Deus tem visto você, tem olhado para você. Aleluia, Jesus. Interessante que quando Jesus ele disse isso: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, Ele também estava querendo dizer que nem todos os dias, preste atenção nisso, nem todos os dias serão dias de alegria. Nem todos os dias serão dias de sorrisos. Nem todos os dias serão dias de vitória. Serão dia de festa. Serão dia de regozijo, de alegria. Haverá dias de tristeza.
haverá dias de luto, haverá dias de dores, haverá dias de sofrimento, mas Jesus está dizendo: em todos esses dias estarei convosco até a consumação do século. Deus está contigo no momento da alegria, Deus também está contigo no momento da tristeza. Deus é o Deus contigo, Deus é o Deus conosco para todas as horas, meus amados irmãos. Deus está conosco em todas as situações. Louvado é o nome do Senhor. Haverá dias que as lágrimas descerão sobre o rosto, haverá dias que a dor será intensa, mas mesmo nesses dias Jesus estará presente conosco. Aleluia. Mas eis que eu estou convosco todos os dias. Aleluia. Enquanto muitos se aproximam de você, escute isso, jovem. Enquanto muitos se aproximam de você pelo que você tem, Deus se aproxima de você pelo que você é. Tem muitos jovens que preferem ter as suas amizades, elas estão contigo pelo que você tem. Enquanto você tem alegria no rosto, elas estarão contigo. Enquanto você tiver saúde, muitas estarão contigo. Enquanto você tiver bens, elas estarão contigo. Mas Deus, Jesus Cristo, estará contigo não pelo que você tem, mas pelo que você é. E quem eu sou, Edmilson? Você é escolhido dele, você é projeto dele, você é propriedade peculiar dele. Ele te escolheu para ele e você é dele. Você é filho dele. Então não é pelo que você tem, é pelo que você é. Quem é você? Filho de Deus, por amor e através do unigênito Filho de Deus. Ele está conosco. Glória seja dado o nome dele para sempre. É assim que é a palavra de Deus para mim e a tua vida. Somos escolhidos dele, filho amado, filhos amados. Nós podemos até desistir, queridos. Deus não desiste. Nós podemos até recuar, Deus não recua. Nós podemos até abandonar o chamado de Deus para a nossa vida, mas Deus jamais abandonará um escolhido seu. Deus jamais abandonará um servo seu. Louvado é o nome do Senhor. O amor dele é firme, o amor dele é imutável, o amor dele é poderoso, é inabalável, é constante. Aleluia. Todos os seus projetos serão concluídos pelo poder do amor dele. É através do amor dele que o projeto dele a mim e ao seu respeito, eles serão concluídos. Não é baseado em mim, mas é no próprio amor poderoso dele, que nos ama mesmo sem merecer, que nos ama mesmo às vezes nos excluindo, nos distanciando do projeto, do chamado. A graça dele está sobre a nossa vida. Aleluia. Quando nós lemos o texto, quando nós vemos Isaías abrindo a sua boca, nós vemos que Isaías estava sendo inspirado pelo Espírito Santo. E alguém que é inspirado pelo Espírito Santo não se cala. Alguém que é inspirado pelo Espírito Santo não fica quieto. Alguém que é inspirado pelo Espírito Santo, a boca abre e libera palavras sobre alguém. Alguém que é inspirado pelo Espírito Santo não teme, prega a verdadeira palavra independente do resultado humano. Quantos homens de Deus foram mortos pela pregação, porque esses pregaram o verdadeiro evangelho de Cristo? O próprio profeta Isaías, segundo a história, ele foi encerrado ao meio ainda vivo, porque pregava, porque trazia uma profecia genuína, verdadeira da parte de Deus para o povo.
mas ele não temia porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Se você tiver o Espírito Santo de Deus, você não será um covarde, meu irmão. Se você estiver inspirado pelo Espírito Santo, você não vai recuar quando o chamado vier sobre você. Quando você estiver inspirado pelo Espírito Santo, você não vai medir distâncias para pregar o Evangelho de Deus. Você vai abrir a sua boca e vai falar da verdade do Senhor. Tudo é pelo Espírito Santo de Deus. O homem não tem autoridade nenhuma se do alto não for lhe dado. O homem não falará dos céus se o Espírito não falar por ele. O homem não agradará a Deus se o Espírito não estiver no homem. O homem pode ser o mais, aparentemente perfeito diante dos outros. Jamais ele vai atrair os céus para a terra se o Espírito não mover, se o Espírito não falar. Isaías falava com gosto, Isaías falava com vontade, Isaías falava como trombeta, falava nas cidades, falava nos púlpitos, falava diante dos reis, falava diante dos povos, porque ele sabia que o que ele falava era a verdade da parte de Deus. Você tem verdade da parte de Deus dentro de você, então não temas em abrir a sua boca. Não temas em abrir a sua boca. É o Espírito Santo quem nos move. Glória a Deus, é o Espírito Santo de Deus que nos move. O Reino do Sul já não tinha mais alegria, não tinha esperança. Mas a palavra que gerava alegria, que gerava esperança, estava sobre o profeta, estava sendo liberada sobre o povo. Aguenta só mais um pouquinho, amados, já eu termino. Estava sendo liberada sobre o povo a palavra de esperança. Enquanto esse povo estava assim, Deus usando o profeta para animar aquele povo e para que olhasse novamente para os desígnios do Senhor, para que olhasse novamente para a vontade de Deus, para que olhasse novamente para a palavra, para a vontade do Senhor Jesus Cristo, porque a esperança viria novamente, a alegria brotaria novamente sobre a vida daquele povo, através do retorno para Deus. Quando agradasse ao Senhor, a vontade do Senhor seria manifesta na vida daquele povo. Aquele povo voltaria a ter esperança. Aquele povo voltaria novamente a ter paz. O profeta Isaías bradava esta palavra de renovo para aquele povo. Deus, ele jamais abandona um povo seu. Deus, ele jamais abandona um servo seu, independente da situação que esteja, independente do comportamento. Deus, ele persevera em amar. Deus, ele persevera em ter os seus planos, sabe, os seus planos para que esta pessoa tenha paz, tenha esperança. Aleluia, Jesus. E toda esta pregação de Isaías, e toda esta profecia de Isaías já estava sendo mostrando, revelando a vinda do Messias, aquele que é a esperança, aquele que traria e que era a própria alegria, Jesus Cristo. E em Jesus Cristo estaria a esperança para aquele povo. Em Jesus Cristo estaria a esperança e a alegria de novo para aquele povo e para as nações. Queridos, dentro disso nós podemos ver que só em Jesus Cristo, desde muito antes já foi profetizado isso, que Deus mandaria o Messias, Deus mandaria a esperança, Deus mandaria a alegria para aquele povo. E quem tem Jesus, queridos, sim, tem alegria. Quem tem Jesus tem esperança. Quem tem Jesus pode sim cantar o hino da vitória. Quem tem Jesus tem um semblante alegre, porque Jesus é a alegria, é a esperança. Aleluia, Jesus. Aleluia. Só em Cristo está concentrado todo o amor de Deus pelo seu povo.
A vinda de Cristo é a revelação do amor de Deus pelo seu povo. Então o que nós temos o amor de Deus sobre as nossas vidas. O amor de Deus sobre nós. E só Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O mundo não pode se achegar a Deus se não reconhecer Jesus como a única esperança para a sua vida. O mundo jamais terá acesso aos céus se primeiro não olhar para Jesus. Por que eu digo isso? Porque grandes partes rejeitam Jesus. Grandes partes negam Jesus como filho. Negam Jesus como a esperança. E enquanto eles negam Jesus, estão negando a própria oportunidade de estar com Deus nos céus. Estão negando o chamado de Deus para que eles possam novamente se conectar novamente com os céus, com Deus. Jesus, Ele é a única porta de acesso ao Pai, ao reino celestial. Negou-se Jesus, negou-se a vontade de Deus, negou-se os céus e tudo que há nele. Então bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Porque somente este, não andará em trevas, mas terá a vida, e a vida com abundância. Amém, meus amados irmãos? Essa é a palavra que o Senhor ministrou sobre a minha vida, para ministrar sobre a vida dos irmãos. Precisamos estar assim com Jesus. Precisamos amar a presença de Jesus, mais do que tudo, ser íntimo, ser amigo de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Porque só andaremos lá se andarmos aqui. Só viveremos lá se vivermos aqui com Ele. Aqui nós temos a oportunidade de estar lá nos céus de glória com o Senhor. E como foi a palavra do profeta Isaías, essa também é a nossa missão. Verso 1, e entrego o microfone. Essa é a nossa missão. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor e a salvação como uma tocha acesa. Perseverança, agir por amor, até que nós vemos a glória de Deus acontecer na nossa casa, na nossa família e no nosso país. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade, rica oportunidade, que Deus continue falando ao nosso coração, meus irmãos. Amém.